Muy buenos Bom días, dia, buenas boa tardes. tarde ou boa noite para todos os meus queridos irmãos e irmãs e para todas as pessoas que estão assistindo o ensinamento neste momento. As pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes, sejam todos bem-vindos. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. E tomara que Deus faça um milagre nas suas vidas, na vida de cada um, que Ele dê bênçãos para vocês. Então, muito obrigada, vocês podem se sentar. E nós vamos começar aqui, vamos cantar para o Senhor o hino que nós temos o costume de cantar a capela. Eu peço desculpa pelos erros, porque às vezes erramos o ritmo, mas aqui os irmãos já falaram para mim que um pianista possa nos acompanhar a cantar, mas eu falo não, com os instrumentos que o Senhor deu para nós vamos cantar com o coração, porque nós estamos cantando com todo o nosso coração e é isso que Deus olha. Temos que cantar com alegria. Vocês viram o testemunho que o irmão contou para nós dessa pessoa que teve o sonho onde ele cantava para o Senhor e ele cantou sem instrumentos musicais. Ele cantou só com o coração e aquilo foi suficiente para Deus abençoá-lo e fazer esse milagre maravilhoso na vida dele com a residência dele. Então nós vamos cantar para o Senhor o hino 142 intitulado Lá a porta aberta está. E nós sabemos que a porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, ele disse que ele é a porta do redil, a porta das ovelhas, e que todos os que entrem nessa porta terão a salvação eterna. Então, é disso que o hino está falando, do Senhor ser a porta aberta, que está aberta para todos os que quiserem entrar, para que eles possam. Vamos cantar com toda a nossa alma. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente. La cruz se avista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Y los que buscan salvación, la entrada libre tienen. No hay pobre, rico ni nación, a cuantos a ella vienen. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios
La puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Glória ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor merece tudo de melhor que nós possamos dar para Ele. O Senhor merece mesmo. Glória ao seu nome. E hoje nós vamos seguir na continuação do capítulo 6 de Efésios. Vocês já sabem, porque eu disse no ensinamento anterior, que nós estamos passando momentos difíceis. Estamos passando situações precárias em nível mundial. É no mundo todo. Então, o que nós temos de fazer é orar ao nosso Deus, pedir para o Senhor, aqueles que conseguem se congregar nos templos, às noites, nas suas orações, clamem a Deus por esta situação, pela pandemia, porque além de adoecer ou até tirar vidas, também existem as deficiências e a crise econômica que vem junto, a escassez, e nós temos que clamar ao nosso Deus. Eu me lembro quando o Senhor enviou as pragas para o Egito, na época de Moisés. E nós sempre achamos que quando acontecia uma dessas pragas, porque a Bíblia fala para nós que acabavam sendo destruídas as semeaduras, os plantios de trigo, de aveia, tudo aquilo ficava destruído, diz na Bíblia. E acabava morrendo o gado, os animais, a água acabava se secando, os rios secavam. E nós talvez imaginamos que aquilo durou só uma semana. Aquela crise, ou como nós poderíamos chamar, esse assunto tão difícil, essa tribulação tão difícil, que foram esses fenômenos da natureza, e nós ficamos pensando, talvez foi só uma semana, mas não. Às vezes ficamos pensando quanto tempo durou cada praga, porque teve a praga do granizo, a praga das trevas, quando as águas se tornaram em sangue, a praga das rãs, as pragas dos piolhos, e nós pensamos nisso porque diz que tudo morreu, tudo ficou destruído, mas depois diz que veio uma outra praga e morreram de novo o gado. E aí pensamos, mas como? Porque o gado já tinha morrido na outra praga, então não tinha o que morrer depois. Quer dizer que aquilo durou muito tempo, durou anos. E agora, com a experiência que nós estamos passando no mundo todo, percebemos que essas pragas, na verdade, duram muito tempo. E é por causa disso que vem o sofrimento, a escassez, a falta de dinheiro, de comida e as doenças. Então, nós temos que pedir a Deus em oração. E todas as nossas orações constantemente têm que pedir ao Senhor sobre a pandemia, porque se todos oramos e pedimos ao Senhor, eu acredito que o Senhor terá misericórdia e vai levantar de nós essa prova, vamos chamar de prova difícil que Ele colocou para todos nós. E vamos abrir em Efésios no capítulo 6. Hoje nós temos que ler sobre a armadura de Deus. E eu vejo que são uns 8 versos, 10 versos. Nós vamos analisá-los com todo o nosso coração. Nós vamos colocar todos os nossos 5 sentidos no que pode significar a armadura de Deus. Todas as pessoas, todos vocês já sabem o que significa uma armadura.
As pessoas, as crianças, os jovens, eles já sabem, porque eu sei que muitos deles assistem filmes sobre guerras. E nessas guerras que teve na antiguidade, talvez agora também tem guerras, mas acredito que não usam essas armaduras nas guerras atuais que tem agora. Mas falando da antiguidade, essas armaduras eram metais muito pesados que tinham que ser usados por pessoas especiais que fossem preparados desde crianças para que elas pudessem resistir à força e o peso desses metais juntos. E todos sabem o que é uma armadura. Então, além dessa armadura tão pesada que eles tinham que usar no corpo, os especialistas, porque não era para qualquer pessoa, era para homens fortes, gigantes, que tinham treinado especialmente para conseguir resistir a esses pesos e conseguir andar de cavalo também, porque tadinhos dos cavalos, eles também tinham que resistir a esses pesos, porque também tinham armadura, e eles iam para a guerra e enfrentavam os inimigos deles. Nós lembramos da história de Davi e Golias, e diz na Bíblia que Golias, ele era um gigante, mais ou menos nas medidas de hoje, diz que ele tinha uns 3 metros de estatura. Eu não sei em pés, na medida dos Estados Unidos como seria, mas a medida latina seria uns 3 metros de altura. E para nós é incrível conseguir imaginar um homem alto assim. E a Bíblia fala de Golias, que ele era alto assim, e ele tinha a armadura dele. E a Bíblia até fala em 1 de Reis, onde tem a história, e é muito lindo que vocês pudessem ler depois, fala sobre o peso da armadura dele. E eles eram do exército inimigo do povo de Israel. Então eles, quando essas duas forças se enfrentaram, esses dois exércitos, o povo de Israel, o exército do povo de Israel e o exército inimigo. E Golias, como ele era o gigante, e o povo de Israel não tinha um gigante assim, ele desafiou. Ele saiu para desafiar o povo, para um homem se apresentar diante dele e ele brigar com ele. Porque essa armadura dava para ele força e poder. E é claro, ele ia conseguir vencer a outra pessoa. E aí é quando o rei Davi, ele era um jovem, e diz na Bíblia que quando ele ficou sabendo disso, ele falou: isso aqui é uma humilhação para os filhos de Deus, para o povo de Deus. Então ele disse: eu vou enfrentá-lo com o poder de Deus. E aí então nós conseguimos ler na história que quando ele enfrentou esse gigante, o gigante sentiu que ele estava sendo humilhado ou estavam zombando dele. E ele falou: você está zombando de mim? Como assim você vem até mim sem armadura? Você vem só com uns paus e umas pedras? Como assim? O que é isso? Ele se sentiu ofendido e ele ficou ainda mais enraivecido. Golias ficou mais enraivecido, esse gigante. E então ele disse: não, é que eu venho contra você no nome de Deus. E Deus ajudou ele mesmo e ele lançou a pedra com a funda que ele tinha e exatamente no espaço, porque as armaduras elas têm uns espaços para as pessoas conseguirem respirar ou para a voz deles serem ouvida quando eles falam. Exatamente nesse espaço a pedra chegou porque Deus ajudou Davi e aí ele conseguiu matar esse inimigo porque ele era inimigo de Deus. Ele era inimigo de Deus, então é essa a armadura. A armadura era a maior coisa que aqueles grandes homens fortes, os corajosos, os valentes usavam, porque eles eram os corajosos. A Bíblia fala que Davi tinha os seus valentes, os seus corajosos, mas quando Davi enfrentou Golias, ele era um jovem, ele ainda não era rei. E é assim como na Bíblia, o nosso Deus ensina para nós que da mesma forma que existiu tudo físico e material, como existiram as armaduras que serviam para vencer os inimigos,
e que eram somente usadas pelos valentes, pelos corajosos, pelos fortes, nós hoje, na nossa vida espiritual, também nós temos um inimigo muito poderoso que é forte e ele vem contra nós, porque o inimigo poderoso que nós temos não é poderoso contra Deus, mas ele é poderoso contra nós, os seres humanos. O nosso inimigo, o diabo, ele consegue fazer muito mais do que nós, porque nós somos só humanos. Como ele é espírito, é claro que ele vem em qualquer momento para tentar nos destruir, acabar conosco, acabar com a gente. E é por causa disso que Deus ensina para nós que nós hoje, no Evangelho, em Cristo, na palavra, na doutrina dele, nós também, que nem naquela época antiga, temos que estar revestidos com uma armadura, temos que vestir uma armadura. Porque nós temos que enfrentar o nosso inimigo. E o Senhor disse que aqueles que usam a armadura são os valentes, os corajosos, os fortes. O Senhor Jesus disse sim, quando ele esteve na terra evangelizando, ele disse: o reino dos céus é sobre força e fortaleza e fogo, é poder. E somente os valentes, os corajosos, são os que vão conseguir chegar no reino dos céus. Como vocês conseguem perceber, nós hoje temos que usar a nossa armadura. E, como vocês também conseguem observar, Deus está convidando todos nós para sermos valentes, fortes, corajosos. Por quê? Porque eu já disse para vocês que nós temos um inimigo que é mais poderoso do que nós, seres humanos. Mas se nós vestirmos a armadura, então, constantemente, vamos estar vestidos e vamos conseguir vencê-lo, vamos conseguir derrotar esse inimigo, porque a armadura que Deus dá para nós, que Ele nos deu, essa armadura que Deus deu para nós, não é uma coisa física ou material que é pesada no nosso corpo. Pelo contrário, é uma coisa leve, porque é o Espírito de Deus com os dons maravilhosos dele e o respaldo maravilhoso dele e o chamado maravilhoso dele que está conosco e aquilo que cria essa armadura. Bendito seja o Senhor, é essa armadura. Como vocês conseguem perceber, é simples de levar, é simples de usar, não é pesada, não é pesada. Para alguns falam, é muito difícil seguir o caminho do Senhor. É muito difícil seguir na igreja e seguir o evangelho. É muito difícil. É o que eles falam. Mas é porque eles não pararam para pensar, que eles não entregaram ainda o coração deles a Deus. Eles não falaram, Deus me ajuda porque eu quero te servir. Eu quero seguir no teu caminho. Mas eu, como um ser humano sozinho, não consigo. Então preciso da tua ajuda. E aí o Senhor vai falar assim, o teu coração está aberto e como o teu coração se abriu para mim, então eu vou te ajudar, vou te vestir, vou colocar essa armadura em você, porque é isso que vai te servir durante toda a tua vida contra o inimigo e conseguirás vencer e ganhar dele, ganhar a vida eterna. O Senhor disse, os valentes se apoderam do reino dos céus. Glória ao Senhor. Os corajosos. E eu já disse para vocês que os corajosos na antiguidade eram homens gigantes, preparados desde criança para se enfrentar contra o exército dos inimigos. Eles eram os corajosos. E o Senhor Jesus disse, eu também tenho os meus valentes, os meus corajosos. Mas aqui no Senhor, todos somos esses corajosos. Não são mais só uns poucos como era na antiguidade. Agora somos todos nós, pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus faz de todos nós soldados corajosos que conseguimos levar essa armadura.
porque precisamos enfrentar problemas e dificuldades todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós nos deparamos com problemas e resolvemos eles. Quando não é uma doença, é um acidente ou a morte de um filho, de um pai, de uma mãe, do seu cônjuge, ou a morte de um parente, ou é uma escassez financeira, ou é a falta de trabalho, ou é uma decepção, uma tristeza quando vem as doenças. E elas acabam se tornando deficiências que não deixam mais você fazer as coisas. Há tantas coisas que o inimigo usa para atacar a nossa vida que nós precisamos mesmo da armadura. Então, como vocês conseguem perceber, é muito importante ter a armadura do Senhor. E também há alguns versos na Bíblia onde o Senhor fala sobre nós vestirmos essa armadura. Antes de nós lermos sobre a armadura do Senhor, eu vou ler alguns versos onde o Senhor fala que nós temos que nos vestir. E do que nós vamos nos vestir? Aqui em Isaías 52, vamos ler um instante em Isaías 52. Sem perder a leitura de Efésios, no verso 1. Isaías 52, no verso 1. Aqui, Deus prometeu que Ele ia abençoar Sião, a sua igreja, a sua congregação, o seu povo. Israel espiritual, o seu povo no futuro. É essa Sião. E é por causa disso que ele falou no verso 1, por meio do profeta Isaías: desperta, desperta. Veste-te de poder, ó Sião. Veste-te de poder. E veste tuas roupas de gala, ó Jerusalém, cidade santa, porque vai chegar o dia que em ti entrará a santidade e a perfeição, e pecado nenhum, e pessoa nenhuma que for pecadora morará dentro de ti, fará parte do teu povo, porque Deus será o encarregado de limpar e tirar todas as imundícies, e ele criará um povo santo e perfeito. Isso é possível se fazer nessa vida. Então o Senhor disse para Sião se vestir de poder. Na antiguidade, aqueles que usavam as armaduras, quando colocavam as armaduras neles, eles se sentiam poderosos, porque eles sentiam o peso dessa armadura, porque eles tinham também que carregar uma lança, uma espada. Quando eles tinham que se enfrentar contra um inimigo, eles pensavam: eu vou acabar, vou destruir todos, porque eu me sinto forte e poderoso com estas vestes, com essa roupa que eu estou usando, eu me sinto poderoso. Então ele disse: veste-te de poder. E aqui em Romanos 13, vamos buscar no Novo Testamento. Romanos 13. Nós estamos falando das vestes que Deus sempre sugere para nós usarmos. Para nós usar ou vestir o poder de Deus, vestir as vestiduras de Deus. Para nós estarmos vestidos de Deus, como o Senhor Jesus esteve vestido quando Ele pregou. Romanos 13, no verso 14, fala... Diz no verso 13, o apóstolo fez uma sugestão. Ele disse: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em luxúrias. As luxúrias abrangem muitos pecados, e as lascívias também abrangem muitos pecados, nem em contendas e inveja. As contendas abrangem muitos pecados, e a inveja também abrange muitos pecados. Daí surgem muitas coisas.
E ele disse, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E qual eram as vestes do Senhor Jesus Cristo? A armadura dele. Ele tinha a armadura dele sempre. E é por causa disso que o inimigo sempre ficou com medo dele. O diabo tinha medo e respeito pelo Senhor. Porque ele sempre viu o Senhor com a armadura dele. Ele viu como ele tinha umas vestes resplandecentes sempre. E é por causa disso que o inimigo teve de se humilhar diante do Senhor e ficar aos pés, prostrado, pedindo clemência para o Senhor, e ainda faz. É essas vestes. E ele disse aqui no verso 14 para os crentes: revestivos do Senhor Jesus Cristo, para que dessa forma não possam vir os desejos, as vontades da carne fazer você pecar. Para que dessa forma os desejos da carne não acabem te provocando e você acabe entrando em coisas bagunçadas, nas cobiças, nas maldades, nas vinganças, nas mentiras, nos enganos. Tudo isso, para tudo isso não chegar até você, você precisa estar vestido com a sua armadura. Se reveste como o Senhor se revestiu. E aqui em Colossenses, vamos buscar em Colossenses. É mais para frente do que Efésios. Depois do que nós estamos lendo em Efésios, segue Colossenses, verso 3, diz o verso 12. Aqui no 11 diz que já no Evangelho do Senhor Jesus, Deus não ia mais olhar de onde que as pessoas eram, de qual nacionalidade elas eram. O Senhor não olha mais para isso. O Senhor não olha mais para as raças, nem para a cor, nem para os idiomas. O Senhor olha os corações dos homens e das mulheres. É o que Deus enxerga. Então, é por causa disso que no 11 diz, no qual já não há distinção entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, servo e livre, porém em Cristo Jesus é tudo em todos, em todas essas pessoas. Em todas essas pessoas, Cristo é o tudo. E Cristo estava revestido com a sua armadura. Por causa disso, no verso 12 diz: vestivos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, etc, etc. É isso, a vestidura, as vestes, se veste porque você foi escolhido por Deus. E nós queremos ser escolhidos de Deus? É claro que sim, lógico que nós desejamos com todo o nosso coração e nós consideramos que somos escolhidos do Senhor. E o convite é para todas as pessoas que estão me ouvindo. Vocês conseguem sim entrar nessa porta que é Cristo. Vocês também conseguem se vestir com as armaduras, com as vestes resplandecentes, com as vestes brancas dele, porque o Senhor tem separado essas vestes para os seus escolhidos. E o Senhor disse que é Ele quem troca, quem muda a tendência pecaminosa, a vontade de pecar, é Ele quem tira. Porque nós decidimos e falamos, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero viver uma vida santa, eu quero fazer o bom, o que é justo, eu gostaria de amar o meu próximo. Do mesmo jeito que eu te amo, Senhor, eu também gostaria de amar o próximo. Então, eu não quero pecar para não ter que ofender o meu próximo. Vocês conseguem sim, porque Deus nos ajuda e não é difícil. Nós temos que tirar de nós a teimosia, a obstinação, a rebeldia, porque há muitas pessoas que são tão teimosas e rebeldes, obstinadas, e elas falam, eu não acredito em Deus, eu não acredito. Isso aí é uma teimosia, é uma obstinação, é uma rebeldia.
É uma rebeldia contra você mesmo. Por que você é rebelde? Por que você é teimoso, obstinado? Por quê? Porque você fica procurando sua própria tristeza. Porque você fica procurando a sua própria infelicidade. Por quê? Porque o inimigo que nós temos fica falando para você se rebelar, para você se tornar inimigo de Deus ou inimigo de você mesmo, porque você pode buscar a paz, a felicidade, a tranquilidade, mas você acaba não fazendo, você acaba fazendo o contrário disso, só para você sofrer. É aí quando o Senhor fala, vocês são nécios, temos que parar de ser teimosos, temos que deixar Ele nos vestir com essa armadura, temos que deixar Ele nos vestir com essas roupas resplandecentes, vamos deixar o Senhor nos vestir, esses vestidos de pedras preciosas, de joias, que diz na Bíblia que Ele coloca nos seus filhos e que Ele faz eles se sentar em tronos de reis. Vamos curvar o nosso coração diante dele. E aqui em 1 de Tessalonicenses, acredito que é a última, do lado de Efésios, segue Filipenses, depois Tessalonicenses, e em 1 de Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, no verso 8, também ele faz um convite para essa mudança e diz: nós, porém, que somos do dia, não das trevas, sejamos sóbrios ou moderados, vestindo-nos da couraça, a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete, vocês já sabem o que é o capacete. Eu não consigo me lembrar do nome atual, mas esse capacete que colocam na cabeça as pessoas que usam armadura, os soldados, aquilo chama capacete. No verso 10, vamos voltar para Efésios 6. No verso 10, depois do apóstolo Paulo ter feito tantas sugestões para os esposos e as esposas, ele fez sugestões também para os filhos, ele fez sugestões para os pais, fez sugestões para os empregadores e os empregados, mas aqueles que estão na igreja, que são crentes, que praticam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é para eles o ensinamento. Todos os que entrem na congregação, então também terão de se submeter às regras de Deus, só que com a ajuda de Deus, porque Ele que ajuda para que tudo possa ser formoso e consiga ser feito como Deus quer. Então, depois dessas sugestões que o apóstolo fez, ele disse no verso 10, quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no vigor de sua força. Se fortaleçam no poder da força do poder de Deus. Se fortaleçam vocês também com o poder de Deus, porque Deus também dará a vocês poder e fortaleza. Vocês serão firmes, vocês serão corajosos. E diz no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E a armadura é muito parecida com aquela que tinha Golias quando ele enfrentou Davi. Mas aquela era uma armadura física, material, e como ele foi mau e inimigo de Deus, não conseguiu vencer. Mas aqui o Senhor diz para nós, revesti-vos de toda a armadura, mas a armadura de Deus, não dos homens, como aconteceu com Golias. A armadura dele era a armadura dos homens, de um exército, de uma nação. A armadura de Deus, para que possais estar firmes, diz aqui, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo, daquele o nosso inimigo. Como vocês conseguem perceber, temos que meditar neste verso. Vamos meditar, pensar neste verso, vamos imaginar a armadura que nós temos que vestir.
para que possamos estar firmes, porque diz aqui que o nosso inimigo, o diabo, ele sempre está nos cercando, ele está colocando armadilhas para nós todos os dias da nossa vida, para nos fazer cair no pecado, na maldade, para nos fazer sofrer. Então, diz aqui para que possais estar firmes contra as artimanhas. E se vocês pararem para pensar, tem armadilhas tão simples. Uma vez, por exemplo, uma família que ia na igreja constantemente, a família toda ia na igreja, mas a avó acabou morrendo. E quando a avó deles adoeceu, eles oraram e oraram porque a avó tinha ficado doente, eles não queriam que ela acabasse morrendo. Eles sofriam e pediam imposição das mãos e pediam profecia para ver o que Deus falava, se a avó ia viver ou ia morrer, mas Deus nunca mostra essas coisas quando ele vê a teimosia das pessoas. E a avó acabou morrendo. E como ela morreu, eles pararam de vir na igreja. Eles não voltaram mais na igreja, porque desanimaram. E voltaram atrás, recuaram, regrediram, porque a avó morreu. Aquilo deu muito para eles, a avó deles ter morrido, e eles não voltaram mais na igreja, porque eles não estavam firmes. Aquilo foi uma artimanha, mas não vamos dizer que é uma artimanha do inimigo, porque é normal, a morte vem, a morte tem que vir, tarde ou cedo para nós. Então, todos precisamos aceitar que aquilo é uma realidade. Mas eles tinham pedido profecia e um teve um sonho, outro sonhou que a avó, ela tinha sido curada, ela estava caminhando, ia viver mais, e como aquilo não se cumpriu, então a pessoa regrediu. Então ele não estava firme. Aquilo faz parte das artimanhas do diabo. Por quê? Porque ele teve alguns sonhos e aquilo não se cumpriu e a pessoa ficou desanimada. Então, é simples assim. O diabo, ele coloca armadilhas, artimanhas. Às vezes, ele coloca uma doença, ou alguém sofre um acidente, ou acaba morrendo um filho. Tudo aquilo, as pessoas, elas entendem como uma coisa tão difícil e dura que não conseguem levar na sua vida. E elas falam, não vou voltar mais na igreja, porque Deus tinha que me ajudar, Ele tinha que me guardar, Ele tinha que ter evitado isso aqui, Deus não fez. Aí então eles desanimam. E o diabo fica tão feliz e contente, e ele fala, olha só as artimanhas que eu coloquei para eles, eles caíram em todas as armadilhas que eu coloquei, e agora eles desistiram, não querem voltar mais na igreja. Isso que eu queria, é o que o diabo diz. Tudo bem, o verso 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. E ele disse, porque não temos de lutar, nós não estamos lutando como Golias e Davi, que tinha esses dois exércitos se enfrentando, eles iam brigar, eles iam lutar fisicamente, mas ele diz aqui a nossa luta não é física, porque não temos de lutar contra sangue e carne, e isso significa contra seres humanos. Quando aqui diz sangue e carne, isso quer dizer contra seres humanos. Porque isso aqui é uma tradução de um espanhol, de um português de anos atrás, e eles não falavam contra seres humanos, eles falavam contra sangue e carne, mas é contra homens e mulheres. Ele disse, não temos de lutar contra sangue e carne ou contra seres humanos, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E temos que aprender que o diabo, ele tem um exército de milhares e milhares e milhares de espíritos. E o diabo é o general principal deles, é o chefe deles. Ele é o chefe desses principados, dessas potestades, desses dominadores do mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes.
Eles estão nas regiões celestes. Por quê? Porque eles não são físicos, eles não existem materialmente. Como eles não são físicos nem materiais que nem nós, os seres humanos, que nós falamos estamos no planeta Terra. Nós estamos no planeta Terra porque somos uma matéria, somos um corpo. Mas como todos esses seres aqui, esses principados, as potestades, eles na verdade são espíritos, por causa disso fala aqui que eles estão em regiões celestes. Quando diz aqui nas regiões celestes, não quer dizer que eles estão lá com Deus, desfrutando daquilo que Deus tem para os seus seguidores, para aqueles que são sinceros com Ele, claro que não. As regiões celestes pode ser aqui o ar, as nuvens. Nós poderíamos chamar aquilo de regiões celestes, aquilo que vem depois das nuvens até os planetas. Aquilo são as regiões celestes, porque eles são espíritos e eles andam percorrendo no ambiente. Lá acima ou cá embaixo, onde for, tem um chefe com todos os seus espíritos no globo terrestre inteiro, machucando e prejudicando os seres humanos e apoiando os seres humanos que se rebelarem contra Deus, ensinando maldade para os seres humanos para que eles façam tudo de contrário do que Deus quis. É isso que esses principados fazem. O que vocês acham disso? Os principados, ele disse aqui, vocês, os crentes, não estão lutando contra seres humanos físicos, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E vocês já aprenderam o que são as regiões celestes. É isso, o ar, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Eles conseguem nos ver, mas nós não conseguimos enxergá-los. No 13, diz, portanto, para evitar aquilo, porque observem os perigos que vocês, como crentes, estão vivendo, é o que o Senhor disse aqui. Portanto, disse o Senhor, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu gostaria tanto que todos vocês lessem o verso 13, leiam o verso 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Então diz aqui, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir àquele mal, àquele inimigo que nós temos à nossa frente, com aqueles milhares e milhares de soldados que ele tem, porque o exército dele é muito grande. Cobre tudo que é a face da terra. E nós precisamos estar armados, glória ao Senhor. Então no 14 diz, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Na armadura tem um cinto. Na armadura tem um cinto que eles colocam aqui, de metal, não sei que tipo de metal, mas é muito pesado. Na Bíblia diz o quanto pesam o cinto e o capacete e toda a armadura, e na verdade é uma coisa incrível. Eu acho que só um elefante poderia resistir a esse peso. Então, diz aqui que o cinto, a armadura tem um cinto. E aqui no 14 diz, cingindo-vos com a verdade. O cinto simbolizava, representava a verdade de Deus. A verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? Quando você coloca na sua armadura o cinto, é porque no seu coração você já sabe, você tem convicção e segurança e você sabe que o caminho que você decidiu seguir é o verdadeiro caminho, que este caminho do Evangelho de Cristo e as boas novas de Cristo, que Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Deus é um só, mas há um mistério muito grande, onde Deus acaba se manifestando de 3 formas. E Ele nos ensinou que nós temos que acreditar nisso e aceitar aquilo sem fazer tantas perguntas. Nós não vamos dizer que há 3 deuses. É um só Deus, mas Ele decidiu se manifestar de 3 formas diferentes. É esse o mistério. Mas o Senhor Jesus
disse para nós que ele é o Filho. E o Filho disse: quando eu estava contigo, tu e eu éramos um só. Foi o que ele disse. E isso é assim, nós não entendemos com certeza, mas nós temos que acreditar nisso. Isso é acreditar no verdadeiro evangelho. E essa é a verdade. Não há outra forma de salvação, não há outro caminho, senão somente Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Hoje, há milhares de religiões e eles mostram milhares de caminhos, entre aspas, para chegar até Deus e para ser salvos, mas isso aí é mentira. Há um só caminho, uma só porta, e é Cristo Jesus. Essa é a verdade. Então, isso significa o cinto que tem essa armadura. No 14, diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Aqui nós temos uma outra parte da armadura. A couraça é uma coisa que colocam aqui. É o que nós hoje chamamos de colete, como uma jaqueta, um colete que colocam aqui. É isso o que chama couraça na armadura. E o que significou a couraça dentro da armadura? O que significa a couraça é a justiça. A justiça. Quando você está vestindo a couraça, isso quer dizer que você, como crente, como filho de Deus, é uma pessoa justa. E o que é ser uma pessoa justa? Uma pessoa justa é uma pessoa reta, sincera, honesta, que tem equilíbrio, que faz as coisas do jeito certo, que tem honra, que é organizado, que cuida das coisas e presta atenção nas pessoas e é misericordioso e é sincero e é carinhoso com os outros. Isso que é o justo. A palavra justo abrange toda a perfeição numa só. Esse justo não fala mentiras, não engana ninguém, não tenta enganar os outros com fraude para roubá-los. O justo não tem uma balança falsa. O justo faz as coisas do jeito certo, o jeito reto. Então, a couraça da armadura significa justiça. Você seja justo ou justa e conseguirão ver que o inimigo não vai conseguir lutar contra vocês nunca, glória a Deus. Ele não vai conseguir roubar de vocês a paz, a felicidade, não vai conseguir roubar de vocês a sua saúde, nem a sua harmonia. O inimigo, o diabo, não vai conseguir fazer isso com vocês. E no verso 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nos pés, na armadura, vocês sabem que tem umas botas, não é? Tem como umas botas também feitas de ferro, de metal, é pesado. E esse calçado significa a preparação do evangelho da paz, a convicção do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus é aquele evangelho onde o Espírito de Deus está trabalhando nos corações dos homens e das mulheres. O Espírito de Deus está derramando e repartindo dons espirituais para os crentes. É esse o evangelho verdadeiro, onde o Espírito de Deus governa sobre as pessoas, onde ele se manifesta, onde ele orienta e consola. E ele fica atento, presta atenção nas pessoas e faz promessas e cumpre essas promessas e faz milagres e sinais e prodígios. É esse o verdadeiro evangelho. É isso que significa os calçados da armadura. Você saber onde você está. Você sabe que lugar que você está se congregando? Porque tem muitas pessoas que não sabem onde que elas estão. Há muitas pessoas que acham que elas estão no ar. Outros estão pelas nuvens.
Porque eles realmente não sabem nem para onde que eles estão indo, nem o que eles estão fazendo, porque eles não têm convicção, eles não têm essa segurança, eles não sabem, eles ignoram isso. Então essa é a armadura dos pés, o evangelho perfeito. Não o evangelho pela metade, se ajeitando as pessoas e as vontades das pessoas, porque muitas religiões surgiram onde eles ensinam um evangelho medíocre, não completo. Bem, aqui no 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé. Vocês sabem o que é o escudo, não é? O homem, o soldado, ele tem aqui um escudo para o quê? Porque se o outro for lançar uma espada para ele ou uma flecha, com o escudo ele consegue salvar a sua vida. Então a fé, a confiança em Deus. Eu confio em Deus. Alguém uma vez me disse que eles iam me levar presa, eles iam me prender, porque era uma mulher muito má, eu era isso e aquilo. E eles iam me prender. E eu disse, mas por quê? Eu confio em Deus. Eu não fiz nenhum crime, mas se vocês, pela sua teimosia, querem fazer isso, talvez vocês até façam, só pela sua vontade, pela sua teimosia, mas eu confio em Deus e eu sei que isso não vai acontecer. As pessoas falavam pra mim, não vai naquele lugar, não vai lá, porque lá é perigoso, lá tem essa pessoa e isso aqui, e não sei o quê. E eu disse, não, eu confio no Senhor. Eu confio porque Ele prometeu para mim. Ele já me prometeu, Ele me disse que eu ia chegar nesse ponto, que eu ia fazer isso e aquilo. Então agora, por que as pessoas querem colocar obstáculos? Não, eu confio naquilo que Deus falou para mim, não no que as pessoas falam, nem no que dá para perceber a realidade. E foi assim, eu tive a vitória e o triunfo daquilo que eu confiei no Senhor. Ele me deu a vitória e eu consegui mostrar para muitas pessoas que confiando em Deus nós conseguimos as coisas. Então a fé. E o que é a fé? O escudo, não é? Então, o escudo que serve para tomar cuidado da flecha, das balas, da espada, da lança. Mesmo que as pessoas falem, ai, cuidado, é muito perigoso, não viaja, não vai lá, não faz isso e aquilo, porque vão prender você, vão fazer uma operação na sua casa, vão investigar, vão tirar, vão olhar para isso e aquilo. E o Senhor disse para mim, nenhuma dessas coisas vão acontecer, fica tranquila, nunca vou deixar isso acontecer. E as pessoas falavam para mim, mas eu confiei naquilo que o Senhor disse para mim, porque Deus é poder e Ele me prometeu, então eu preciso agir conforme o que Deus me disse. Então nós temos que ter esse escudo, porque o diabo entra nas pessoas para tentar fazer você sair da igreja, roubar a sua fé, roubar a sua confiança em Deus, para as pessoas não acreditarem em Deus. Não, você vai quebrar no seu negócio, e vão levar você preso, vão prender você porque você não tem isso e aquilo. E a pessoa fala, mas por quê? Deus disse o contrário pra mim. Ele disse o contrário pra mim. Eu sei que neste momento as coisas estão difíceis, mas eu confio no que Deus disse pra mim, que mais pra frente eu ia viver isso e aquilo. Eu confio em Deus. Eu vou esperar isso aqui passar, com certeza é uma tribulação, mas depois eu vou chegar na meta, naquilo que Deus disse que eu ia chegar. E é assim, é essa a fé, a confiança em Deus, é isso que significa esse escudo, é o que diz aqui. E diz no 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o diabo, ele envia dardos aqui, diz. O diabo, ele envia dardos, flechas inflamadas. Ele envia por meio de diferentes circunstâncias, porque o diabo, ele usa diferentes situações na vida para atacar os seres humanos. Ele ataca cada um segundo a sua própria fraqueza.
O diabo, ele envia o dardo assim. E para quê? Para que as pessoas desanimem, desistam, não acreditem no Senhor. Porque Deus fala, eu vou te cuidar, eu vou te proteger, eu vou te prosperar. E o inimigo fala, não, aquilo é mentira, aquilo é mentira. Eu vou fazer você passar uma situação muito difícil financeira e até vão roubar você para você achar que é mentira aquilo que Deus disse para você. Então a pessoa pensa, realmente tem acontecido tudo de ruim na minha vida. Deus me prometeu coisas boas, mas eu só recebi coisas ruins nesses dias. Mas é o diabo lançando dardos inflamados contra você para você se desanimar, desistir e voltar atrás. É isso. Então ele disse aqui que se nós temos esse escudo, essa fé, essa segurança em Deus, então nada de ruim vai acontecer conosco. E desse jeito, então, vamos conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. E o 17 diz, e tomai o capacete da salvação, diz aqui, o capacete é aquilo que vai na cabeça, não é? O capacete que protege a cabeça, o chapéu, bem, enfim. Diz, tomai o capacete da salvação e a espada. Então diz aqui que o capacete significa salvação. Mas vocês sabem por quê? Porque fisicamente no corpo há duas coisas muito... como eu poderia dizer, que são muito frágeis, que precisam ser cuidadas no nosso corpo, que é a cabeça e o coração, não é? Porque se alguma coisa acontece na cabeça ou no coração, é uma morte definitiva. Em alguma outra parte do corpo, as pessoas até podem ficar com alguma deficiência, talvez, mas o mais importante no corpo é isso. Então diz aqui que é a salvação. O importante que é a salvação. Tomem cuidado para não perder essa salvação. Tomem cuidado com as pessoas que faz 15, 20, 25 ou até mais anos que eles estão na igreja, aqueles que estão há 5 anos. Tomem cuidado para vocês não perderem a sua salvação. Tomem cuidado. Não deixem ninguém bater na sua cabeça. Coloquem sempre o capacete, quer dizer... o conceito de Deus, o conceito que vocês têm de Deus, porque aqui nós temos um laboratório e é aqui onde nós temos os nossos pensamentos, as nossas ações e a concepção do que nós somos, do que é o mundo, do que tudo é ao nosso redor, tudo tá aqui. E nós temos que cuidar essa parte aqui, porque depois, se nós não tomarmos cuidado, podem acabar chegando trevas na nossa mente e o diabo pode tentar chegar, vir e morar aqui. E aí ele não deixa você pensar direito, nem ter juízo. E aí então você acaba se tornando uma pessoa que não consegue pensar nem viver. Mas se você estiver tomando cuidado para ter convicção, certeza, doutrina, segurança, e que esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir, porque nós tudo criamos e também guardamos aqui. Todas as coisas que nós guardamos e temos aqui chegam depois no coração e elas pousam no coração. Mas quando alguém quer fazer uma coisa de maldade, por exemplo, é porque ela primeiro pensou aqui. Ela criou aqui e o que chegou no coração dela são coisas ruins. E daí do coração vêm as atitudes ruins, o que é fazer o mal. Então é por causa disso que diz aqui que nós temos que usar o capacete, proteger a nossa cabeça, cuidar da nossa salvação, que não venham falsas doutrinas tentar nos convencer de um lado, também que não venham as pessoas falar para mim não ler a Bíblia porque é um erro, que Deus não existe, porque é uma mentira, que as pessoas não consigam vir falar coisas para mim e eu acredite neles, que eles venham com outras doutrinas, encher a minha cabeça de outros pensamentos e que eu aceite aquilo, ou pior ainda, que eu duvide das coisas de Deus. Não, você tem que cuidar da sua salvação. E como você cuida dela? Sendo firme, sendo justo, sendo sincero com Deus, amando a Deus e seguindo em frente, lendo a Bíblia. Se informe
da doutrina, aprenda a palavra de Deus, aprenda a Bíblia e vocês vão perceber que isso vai ajudá-los. Não deixem as pessoas desarmá-los. Tenham sempre a sua armadura com vocês para que vocês possam se cuidar. E diz aqui que o capacete é a salvação e é para tomar o capacete da salvação e a espada. A espada é para o quê? Para conseguir lutar, para conseguir brigar. Então diz aqui que a espada é a doutrina, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita. Mas também temos a palavra de Deus que é falada. Temos a palavra de Deus quando Deus fala, por meio da profecia, por meio de revelações, por meio de visões, pelos sonhos. Deus fala também conosco. E é essa a nossa espada. Temos que analisar os sonhos, as visões, temos que analisar as revelações e a profecia que Deus falou comigo, o que Ele disse para mim, o que Ele me ordenou, o que Ele prometeu para minha vida. Eu tenho que analisar também junto daquilo que foi escrito na Bíblia. E aquilo vai se formando, vai se tornando uma espada bem forte, com um filo muito grande. E aí, quando o inimigo vem contra mim, tentar me prejudicar, tentar me machucar ou me ensinar falsas doutrinas, eu já tenho a minha doutrina, eu já tenho minha espada lutando contra o inimigo. Eu preciso lutar contra ele no sentido espiritual de doutrina, me defender das doutrinas falsas, dos erros ou do desânimo das pessoas. Também porque o inimigo tenta nos atacar com diferentes circunstâncias, até com as pessoas, com os crentes, como for. E eu preciso ficar esperta e lutar contra o inimigo e falar, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho a Deus, eu quero mudar, quero fazer as coisas do jeito certo, quero ter uma vida reta, quero agradar a Deus, eu confio no Senhor, eu confio nas promessas dEle, eu penso nos sonhos e nas visões e nas profecias que eu recebi, eu leio a Bíblia e eu medito nisso e Deus está comigo, então a minha espada está sempre lutando contra o inimigo, é isso? E diz aqui... No verso 17 diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a doutrina, a palavra do Senhor, que é a mesma coisa. Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. E vigiai, quer dizer, nós temos que pensar no Senhor. Diz aqui que temos que vigiar nisso com toda perseverança. Temos que orar por todos os santos e santas. Se lembrem que os santos e santas somos todos nós, porque isso significa que nós fomos separados para Deus. Então, vocês querem se vestir com essa armadura? Eu convido vocês para que possam se vestir com essa armadura do Senhor. Não é difícil, porque Deus, Ele nos ajuda, porque no nosso coração existe a sinceridade e o desejo, a vontade de agradar ao nosso Deus, de fazer a vontade de Deus. E como eu quero isso, então Deus vai me vestir, vai me ajudar a usar essa armadura e vai me dar a capacidade para resistir à força dessa armadura que parece ser pesada, mas que Deus faz que seja leve para nós. Leve para que nós possamos carregar com muita facilidade. Nós conseguimos sim, conseguimos viver uma vida reta perante Deus, conseguimos viver uma vida santa com Deus. Não é difícil e não é necessário você ir morar lá no monte, numa cova, embaixo da terra, para não ter como pecar. Não, isso não é necessário. Você pode morar no meio do mundo, desfrutando daquilo que Deus tem dado para nós, desfrutando da natureza, desfrutando de tantas coisas formosas que Deus deu para nós nesse planeta Terra. Vocês podem desfrutar e andar no meio de muitas pessoas, mas vocês têm que saber que são filhos de Deus. Você é uma filha de Deus e Deus está sempre olhando para você e Deus quer se agradar de você e Ele vai vestir a armadura dele em você porque você está no meio do mundo explorando. E vai ensinar para as pessoas que sofrem, para elas não sofrerem mais, para elas confiarem em Deus e acreditarem no Deus verdadeiro. A honra e a glória seja para Ele e para o nosso Deus. Nós vamos orar para o Senhor. Bendito Pai Santo, Pai Celestial,
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu, o nosso Deus, que estiveste com Moisés, tu, ó Senhor, que estiveste com Samuel, com Davi, com Daniel, com todas essas pessoas importantes, tu te agradaste deles, porque eles te obedeceram, porque eles te amaram. Te agradecemos, Senhor. Há muitas pessoas, e eu penso, Senhor, que aquilo que está escrito na Bíblia é, na verdade, uma pequena parte para o nosso conhecimento, para a nossa informação. Mas todas as tuas manifestações que tu fizeste no meio da humanidade, eu acredito que os livros não teriam espaço suficiente no mundo, na terra, Senhor. Porque é o que disse o apóstolo, que os livros não conseguiriam colocar tudo, todos os milhares de milagres e prodígios e sinais que tu fizeste e a forma como tem te manifestado no meio do homem, para os homens e as mulheres. Te agradecemos, Senhor, porque nós nunca vamos cansar de ler a tua Bíblia, nós nunca vamos cansar de repetir o mesmo, de ouvir as mesmas coisas que tu tens falado, de ler aquilo que tu deixaste para nós de novo. Não vamos cansar nunca, porque aquilo é o nosso deleite, é o alimento para nossa alma, para o nosso ser. E nós nos alimentamos da tua palavra, ouvindo o teu nome, sabendo que tu existes. Isso é suficiente, meu Pai, para nos alimentar e para seguir em frente com ânimo, com alegria e com regozijo. Te agradecemos, meu Pai. Eu te peço, porque há muitas pessoas pela primeira vez, pessoas recentes, e eu te peço que des para eles também, nos seus corações, a alegria e a felicidade que tu me deste, que tens dado para nós, os que estamos aqui, nos congregando sempre diante da tua presença. Dá para eles alegria, dá para eles felicidade, regozijo, que eles consigam sentir aquilo que nós sentimos, Senhor. Para que eles não achem que nós estamos mentindo, para que eles não falem que nós só falamos, mas para eles saberem que é a verdade, é a tua verdade aquilo que nós falamos e pregamos. Te agradecemos, meu Pai. E agora, na tua misericórdia, eu te peço que estendas a tua mão nos doentes, nas pessoas que estão doentes fisicamente e também as doenças psicológicas, Senhor, as doenças espirituais, as bruxarias e os feitiços, as maldições, Senhor, as simpatias, todo o flagelo que as pessoas acabam passando. Eu te peço, Senhor, pelas pessoas que estão em cadeira de rodas, as pessoas que têm deficiências, as pessoas que não conseguem falar, nem pensar direito, nem ter juízo. Aqueles que estão vivos, mas não conseguem falar, não conseguem dizer nada, Senhor, tem misericórdia deles, Senhor, tem misericórdia, Senhor, levanta eles. Age, meu Senhor, pelo teu amor, pelas tuas promessas que fizeste para nós, meu Pai. Envia o teu poder que cura, que faz milagres. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por fazer milagres e sinais, meu Pai Santo. Obrigada, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pedimos a ti, Senhor, a honra e a glória sejam para ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Vamos cantar o coro 73, Eu Sinto Paz e Gozo. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, de las buenas, me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas, me libertó. Glória ao meu
o Senhor e essa é a verdade. O Senhor tem nos libertado e agora você precisa ser libertado também. Obrigada. Para as crianças, muitos beijinhos e para todos vocês, muitos abraços. Amo vocês com todo o meu coração. Até mais e obrigada.